Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo. Tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém. Fiat. Meditação do Livro do Céu, volume 27, capítulo 41. 27, capítulo 22, 41 é a página. Volume 27, capítulo 22, de 22 de dezembro de 1929. Como as obras maiores não se podem fazer estando só, morreriam ao nascer. As 3 prisões de Jesus, as 2 mamães. Meu abandono no Fiat Divino continua e meu terno Jesus se fazia ver como pequeno menino em meu coração, ou no seio da Mãe Celestial, mas muito pequeno e com uma beleza arrebatadora, todo amor, com seu rosto banhado em lágrimas, e chora porque quer ser amado, e soluçando diz: Ah, porque não sou amado? Eu quero renovar nas almas todo o amor que tive ao encarnar-me, mas não encontro a quem dá-lo. Ao encarnar, encontrei a minha rainha mãe, que me dava espaço para desafogar meu amor e para receber em seu coração materno todo o amor que me rejeitavam as criaturas. Ah, era ela a depositária de meu amor rejeitado, a doce companhia de minhas penas. Seu amor ardente era o que me enxugava as lágrimas. As maiores obras não podem ser feitas por alguém sozinho, mas são necessários pelo menos 2 ou 3, como depositários e alimento da mesma obra. Sem alimento, as obras não podem ter vida. Há perigo de que morram ao nascer. Tão é verdade que na criação estivemos as 3 divinas pessoas ao criá-la, e depois fizemos ao homem como depositário de nossa obra. Mas, não contentes porque as obras por si só não levam felicidade, demos-lhe a companhia da mulher. Na encarnação, as 3 divinas pessoas foram concomitantes e em minha companhia, mas bem inseparáveis de mim, com o agregado da Rainha Celestial. E foi ela a divina depositária de todos os bens da encarnação. Veja então como me é necessária para formar minhas obras a companhia da criatura, que se ponha à minha disposição para receber o grande bem que quero lhe dar. Por isso, queres tu ser a minha segunda mãe? Queres tu receber o grande bem da renovação da minha encarnação, como dote do reino do meu Fiat Divino? Assim terei 2 mães, a primeira que me fez formar o reino da redenção, a segunda que me fará formar o reino da minha divina vontade. E pondo suas mãozinhas sobre meu rosto, acariciando-me, dizia: minha mãe, o amor materno supera todos os amores, assim que você me amará com amor de mãe insuperável.
Depois disto, fez silêncio, querendo ser arrastado em meus braços, e depois continuou: Minha filha, tu deves saber para onde me conduz o excesso de meu amor. Descendo do céu à terra, me conduziu dentro de uma prisão estreitíssima e escura, qual foi o seio de minha mãe. Mas meu amor não esteve contente nesta mesma prisão. Me formou outra prisão, qual foi minha humanidade, que encerrou a minha divindade. A primeira prisão me durou 9 meses. A segunda prisão, a de minha humanidade, durou 33 anos. Mas meu amor não se deteve. Já quase para terminar o cárcere de minha humanidade, formou-me o cárcere da Eucaristia, a menor das prisões, uma pequena hóstia, na qual meu amor encerrou minha humanidade e divindade, na qual devia me contentar com estar como morto, sem fazer sentir nem respiro, nem movimento, nem bater, e não por poucos anos, mas sim até a consumação dos séculos. Assim que foi de prisão em prisão, estas são inseparáveis de mim. Por isso posso chamar-me o divino encarcerado, o celestial prisioneiro. Nas duas primeiras prisões, na imensidade do meu amor, amadureci o reino da redenção. Na terceira prisão, a da Eucaristia, estou a amadurecer o reino do meu fiat divino. Por isso, te chamei ao cárcere de tua cama, a fim de que juntos, prisioneiros, os dois, em nossa solidão, pondo-nos de acordo, possamos fazer amadurecer o bem do reino de meu querer. Se me era necessário uma mãe para a redenção, assim também necessito uma mãe para o reino do meu fiat. E meu amor exigente quis a esta mãe encarcerada para tê-la à minha disposição. Por isso serei teu prisioneiro, não só na pequena hóstia, mas também em teu coração. E tu serás minha amada prisioneira, toda atenta a me escutar e a romper a solidão de minha longa prisão. E apesar de que estejamos prisioneiros, seremos felizes, porque amadureceremos o reino da divina vontade para dá-lo às criaturas. Chega a ser até incompreensível essa manifestação do amor de Jesus, quando ele revela para a gente que ele se manteve encarcerado na Luísa, sem contar aqui os outros cárceres, mas se manteve encarcerado ali falando com ela, se manteve encarcerado nela e ela nele, porque ela por mais de 40 anos ficou sobre uma cama, na verdade por mais de 60 anos ela ficou sobre uma cama, encarcerada numa cama, para ali ser essa alma vítima que receberia as comunicações, as manifestações, as verdades do Fiat Supremo, do Fiat da santificação, desse Fiat qual estamos experimentando nesses tempos. Que é esse plano, esse projeto de Deus de nos trazer de volta à originalidade da qual fomos feitos, de sermos para Ele. E pensar que Ele se restringiu não apenas no ventre durante 9 meses, como está nas meditações da novena de Natal, os excessos de amor de Jesus no ventre de Maria. E é onde ele vai relatando os excessos de amor dentro daquela prisão durante 9 meses. Um excesso do amor de Deus, um excesso do amor de Jesus por cada um de nós, por todas as almas. Depois, durante ali os 33 anos da sua estadia sobre a terra, também uma prisão, onde
Um Deus se aprisionou dentro de uma humanidade criada para Ele, estabelecida para Ele. Ali, homem e Deus, numa única prisão, durante 30 anos no ocultamento, numa vida privada, oculta, mas de intensa atividade espiritual, de intenso movimento, de intenso amor, onde ele recriava a cada um de nós, recriava, refazia os atos, fazia, construía, criava cada um de nós, dava vida aos nossos atos, dava vida à nossa vida lá, durante esse período de reparação, de criação das nossas, da vida para a gente, e de encerramento dessa vida de redenção, dessa vida de salvação, dessa vida de resgate do homem. E contou ali com a cooperação de Nossa Senhora, da Mãe, e para ela ser essa depositária, essa que receberia os frutos dessa redenção, que nos trouxe de volta o acesso ao céu, nos trouxe de volta a amizade com Deus. Ele fez novamente isso e ali, durante esse tempo, está restringido, um Deus restringido. E mesmo nos 3 anos de atividade pública, onde ele prega a boa notícia do Evangelho, do que é ele mesmo, a boa notícia da salvação, da vinda do reino, do convite à conversão, toda essa vida de intenso ministério que ele teve, também era encerrado ali. Ele não tinha muita liberdade. Ele estava ali limitado ao que as pessoas, à abertura dos corações daquelas pessoas. E depois, durante esses 2000 anos de igreja, encerrado em partículas de pão, na Eucaristia, fica ali encerrado. E também, tanto na encarnação como na vida durante a vida sobre a terra, como na Eucaristia, ele está por inteiro, corpo, sangue, alma e divindade. É Jesus homem, é Jesus Deus, que está encerrado e vai permanecer encerrado. Aos 9 meses cessou, aos 33 anos terminou, mas na Eucaristia vai ficar até a consumação dos séculos, a consumação dos tempos, onde tudo vai terminar aqui na Terra e aonde vai apenas ter, depois do juízo final, apenas a realidade celestial, apenas a realidade espiritual. Mas durante esse tempo todo, ainda que a gente não sabe quanto tempo ainda vai durar, ele vai continuar restrito num pedaço de pão. Mas olha que lindo que ele revela para ela. Lá ele fez esse trabalho de se restringir também na Luísa para manifestar para ela as verdades do Fiat. E ela restrita numa cama, ali sendo esse espaço de trabalho, de vida, de operação, de criação de um Deus. E ela também restrita a ele, porque ela estava ali à disposição, ela estava totalmente na vontade dele, sendo ali esse instrumento da divina vontade para que as verdades fossem depositadas nela. Mas pensar que o Senhor ficou restringido, ficou lá prisioneiro, ficou ele prisioneiro da Luísa, a Luísa prisioneira dele, mas o que ele quer hoje conosco não é uma prisão. Ele ficou prisioneiro da Luísa porque necessitava de fazer esse trabalho de manifestação das verdades, mas o que ele deseja, o que ele sempre desejou foi ter o espaço da nossa vida, esse tabernáculo que somos cada um de nós, somos tabernáculos, mas não somos tabernáculos frios, tabernáculos de metal, ou de ouro, ou de pedra, somos tabernáculos vivos. Somos tabernáculos que respira, tabernáculos que fala, que se comunica, que pensa, que tem vontade. Somos esses tabernáculos, somos estes espaços onde o Senhor quer morar, onde o Senhor quer estar, onde Ele quer viver, mas não de uma forma restrita, mas de uma forma livre, onde Ele possa se utilizar de toda a estrutura da nossa humanidade para Ele operar, para Ele falar, para Ele
fazer, para ele caminhar, para ele ouvir. Então, quando a gente pensa nessa realidade, nossa, nós somos chamados e nós podemos ser estes tabernáculos vivos aonde Ele quer habitar, não de forma restrita mais, porque Ele precisou se restringir para depositar as verdades na luz, mas hoje as verdades elas estão aí disponíveis para nós acessarmos, mas para que nós demos para Ele a liberdade dele fazer através de nós, dele viver através de nós, dele se manifestar através de nós. E nós, tendo esse conhecimento, tendo um pouco da dimensão do que realmente ele quer fazer, a gente poder, na nossa liberdade, na nossa vontade, dar para ele a liberdade de dizer, Senhor, assim como no trecho de ontem falava, Senhor, eu quero sofrer por teu amor. E nesse de hoje a gente falar para o Senhor, Senhor, eu quero ser esse espaço da tua vida na minha vida. Eu quero ser esse tabernáculo para que o Senhor possa viver, para que o Senhor possa existir e fazer, realizar aquilo que o Senhor quiser através de mim. Eis-me aqui para ser para o Senhor. E a gente ter essa consciência mesmo. E essa consciência ela vem através do conhecimento que a gente vai tocando, do conhecimento que a gente vai, à medida que a gente vai lendo esses escritos, a gente vai vendo diante de nós a verdade que ele vai abrindo, que ele vai revelando, que ele vai dizendo, e saber que a gente pode enxugar as lágrimas de Jesus, enxugar essas lágrimas em nome de tantas almas que estarão com as portas fechadas para ele, não darão permissão para que ele adentre, e outras, até mesmo com ele dentro, fecharão as portas e não dará liberdade dele agir. Ele está dentro, mas não pode agir. Ele fica de mãos amarradas, como ele diz em outros trechos, fica de mãos atadas. Um Deus que fica de mãos atadas por causa da vontade humana. É um Deus que não tem liberdade de agir por causa da vontade do homem. É um Deus que dá para o homem a vida, que deixa o homem viver, que dá todas as condições da existência do homem estar aqui sobre a terra, de fazer o que faz, dá toda a liberdade, dá todas as condições, e esse homem trava as mãos de Deus, algema Deus e não deixa Deus ser livre no homem, para ensinar o homem, para se comunicar com o homem, para que esse amor dele flua no homem, para que o homem receba todos os bens, todas as graças que ele tem para dar para o homem. Imagina que um Deus que vem habitar em mim, ele não vem apenas ele vem com todos os seus atributos, ele vem com todos os seus bens, ele vem com todo o seu poder. E aí, ao tomar posse da minha vida, ao tomar posse desse espaço que sou eu dar liberdade para ele agir, e poder ver ele operando através de mim na minha vida cotidiana, nas realidades mais básicas, mais simples da minha vida. Muitas vezes a gente pode chegar a pensar de que, nossa, então se eu sou esse espaço que vou dar liberdade para Deus, eu vou poder fazer muita coisa maravilhosa, muita coisa extraordinária, muita coisa estupenda. Imagina, é Deus que vai estar fazendo através de mim. Imagina quanta coisa boa eu não vou poder fazer, quanta coisa espetacular que eu não vou poder fazer, porque olha, ele vem com os atributos, ele tem poder, ele tem beleza, ele é rico, ele é superabundante, ele é infinito. Então imagina o que ele não pode fazer através de mim. Então aí a pessoa vai assumindo pensa que vai ser dessa forma, que a pessoa vai ser alguém que vai fazer prodígios e milagres aos olhos dos outros, porque eu tenho um Deus que habita em mim, um Deus que age em mim, como muitas pessoas acabam interpretando dessa forma e acaba agindo dessa forma, até mesmo na redenção. Mas assim, mesmo sendo o canal de Deus para realizar prodígios e milagres, e aqui eu não estou negando que muitos prodígios e milagres que os homens realizam pela ação da graça,
na redenção, através dos dons, dos carismas que Ele comunica para o homem, para usar também da humanidade desse homem para fazer o bem aos outros, para fazer o bem ao semelhante, para curar pessoas, para restaurar vidas. Então, assim, tantos e tantos milagres que a gente sabe que Deus opera no mundo através dos homens, e tantos homens e mulheres desse mundo operando milagres e prodígios, sendo instrumentos de Deus, mas muitas e muitas vezes essas pessoas acham que elas são poderosas, né? Mesmo sabendo que é Deus que age, mas elas acham que elas são alguma coisa por serem instrumentos de Deus, da ação de Deus na terra. Mas na verdade não são. E muitas vezes usurpam desses dons, desses carismas que Deus comunica, para muitos para se autopromover, para achar que são alguma coisa, que são alguém. E tira de Deus a glória. Muitas vezes, não estou generalizando, mas muitas vezes tira de Deus a glória daquele ato, daquilo que aconteceu, daquilo que ele foi, né, essa pessoa foi instrumento de Deus. Muitas vezes a glória fica para ela e ela usurpa de Deus a glória. Até mesmo pensando na realidade de pessoas que arrastam multidões, sobretudo na era da internet que nós temos, já desde da época da televisão, mas do início das comunicações, rádio, TV e depois agora internet, toda essa tecnologia à disposição e as pessoas usando cada vez mais, e nós também usamos dos canais para levar essa palavra de Deus, para levar essa verdade que o Senhor está revelando para nós, que está disponível para nós, mas assim muitas vezes usa desses meios para arrastar multidões e as pessoas acabam criando com essas pessoas que estão em voga, que estão na vitrine, acaba tendo nelas ali como se elas fossem ali por elas mesmas alguém importante. E às vezes tem pessoas que têm consciência de saber que elas são instrumentos de Deus apenas e são humildes, mas tem pessoas que acabam se utilizando toda essa estrutura de visibilidade que tem para atrair para si os olhares. E as pessoas acabam focando o olhar, acabam focando a atenção, acabam focando a sua confiança naquela pessoa, naquela criatura. E não vê que aquela criatura é apenas um instrumento. E a criatura muitas vezes não faz questão de mostrar que ela é um instrumento débil nas mãos de Deus. E as pessoas vão vivendo nessa ilusão. E a gente vê assim, muitas pessoas seguindo outras pessoas. Claro que existe ali aquela busca, realmente, talvez exista uma busca genuína pelo bem, pelas coisas de Deus, mas muitas vezes vai por causa da pessoa e não por causa da, da mensagem que a pessoa está transmitindo, que não é uma mensagem dela, mas que existe alguém que está sendo comunicado. Então, quando eu estou falando, quando eu estou comunicando, eu não estou me comunicando, embora eu esteja aqui, mas eu quero comunicar Deus para as pessoas, eu quero levar a palavra para as pessoas, o verbo para as pessoas, e que as pessoas escutem o verbo, escutem a palavra, escutem Deus e não a mim. Eu sou apenas um instrumento, eu sou apenas um instrumento débil. E é assim que a gente dá a liberdade de Deus ser Deus em nós. E a gente ser criatura, ser instrumento, ser espaço. E isso é tão libertador para a gente pensar que pode ser desse jeito, ou melhor, que é para ser desse jeito. E quantas vezes a gente acaba tirando de Deus essa glória, tirando de Deus aquilo que é dele mesmo, que é tudo dele, tudo é de Deus, tudo, absolutamente tudo é de Deus. Nós somos apenas esses instrumentos e que sem a graça dele seríamos
só miséria pura, só pura porcaria. A gente é pura porcaria sem Deus. E a gente precisa ter essa consciência todos os dias se vê, eu sou uma porcaria se Deus não é por mim. Se Deus não é por mim, se Deus não está comigo, eu não sou nada. E eu continuarei sendo nada, mas eu consigo, dentro desse meu nada, dar o espaço de vida para ele se manifestar, dar o espaço de vida para ele existir, para ele viver, para ele habitar, para ele se comunicar, para ele falar, para ele chegar a outros corações, para ele chegar a outras almas. Então, se eu, mesmo sendo um nada, posso ser esse instrumento de dar liberdade para Deus e não aprisionar Deus dentro de mim, não deixar Ele restrito dentro de mim e só eu aparecer, então minha vida não vale de nada. A minha vida não vale de nada. A minha vida só vale se ela for para que Deus possa ter o espaço da minha vida para existir, inclusive e especialmente para os da minha casa. Eu preciso ser a expressão de Deus na minha casa. Mais do que nunca eu preciso ter essa consciência. Eu preciso ter essa consciência de que se eu não for a expressão de Deus dentro da minha casa, não vai valer de nada eu ser a expressão de Deus lá para fora. As pessoas me olharem e me ver, nossa, eu consigo ver Deus em você. Não tem valor nenhum nisso se eu não for isso dentro da minha casa, se eu não representar isso com aquelas pessoas que estão próximas de mim, com aquelas que convivem comigo no dia a dia. E aí, só compartilhando, ontem nós estamos tendo um movimento do nosso grupo de estudos o início de um acompanhamento mais personalizado por parte da Aline. E assim, ela enviando mensagem para a gente, para poder buscar da gente extrair um pouco mais de como que está, né, esse processo nosso, desenvolvimento nosso na Divina Vontade, nos conhecimentos. E aí eu comunicando, falando, compartilhando algumas coisas daqui de casa, e sobretudo uma realidade que para mim é muito dolorida, que é muito, assim, que eu não consigo lidar ainda, não consegui ainda. É uma coisa que está sem resolver, uma coisa que ainda está a resolver. Claro que tem muita coisa, muita coisa, muita coisa, mas tem aquelas coisas que são mais latentes, ali, que estão mais ali na nossa frente, ali pedindo, ai, eu ordeno isso aqui, né? Isso precisa ser ordenado, isso precisa ser ordenado. Porque a nossa vida na Divina Vontade, ela tem que ser ordenada. E é um processo, a gente sabe, a gente vai entendendo tudo isso, que é um processo. Essa ordenação da nossa vida ela não acontece do dia para a noite, ela vai acontecendo aos poucos. E vai acontecendo de forma que a gente vai estar consciente em cada passo que vai sendo dado. E aí eu compartilhava uma situação em relação ao meu filho, o mais novo, o adolescente, que a gente tem muito, não poderia, talvez poderia utilizar a palavra conflito, mas assim, atrito. Não seria conflito, mas atrito mesmo. A gente tem atritos, e não só eu, mas o pai, né? Nós temos atritos, e ele assim, é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa que não me dá trabalho nenhum fora de casa, é exemplar, é uma bênção. E dentro de casa também tem momentos que é uma bênção, que é um anjo. Mas tem horas assim que tem aqueles descontroles, aqueles picos de estresse, aqueles picos de explosão de irritação. E aí um não tem paciência, outro não tem paciência. Então às vezes ele estoura, eu estouro. E aí a gente não consegue. E aí fica aquela coisa, fica um relacionamento muito. Tem momentos que é bons, que são agradáveis, mas tem aqueles momentos de muito atrito, de muito atrito. E eu não tenho conseguido lidar com isso. E isso me incomoda demais, demais, demais. Eu sei que incomoda ele também. E aí, partilhando dessa situação, ela me mandou algumas orientações que, assim, conforme ela ia me falando, eu ia vendo, nossa, eu sei, é como se eu percebi assim, nitidamente Jesus falando comigo, me orientando como fazer, me orientando, me dando dicas e orientações de como eu devo proceder, de como que eu devo agir. E nisso eu percebi assim, nossa, Deus, como que Deus é maravilhoso, como que Deus nos ama, e Ele só quer oportunidade para falar conosco, para se expressar, para fazer essa comunicação com a gente.
E tantas vezes a gente só está fechado, a gente está travado e a gente não escuta, a gente fecha, é como se a gente tivesse com os ouvidos tapados, com os olhos também fechados ali para não escutar o que ele está dizendo. Muitas vezes o Senhor precisa até mesmo gritar para poder a gente escutar. Só que Deus não fica gritando com a gente, claro, é só uma forma de falar. Mas essa comunicação, esse feedback de ontem ajudou e vai ajudar, claro, porque foi apenas ali foram pistas, né? Mas eu vi claramente assim o Senhor falando comigo e muitas coisas assim que eu já vi assim, eu tenho consciência de tudo isso, mas assim como agir, como fazer. E aí, assim, as pistas que vêm, as orientações que vêm, elas vai com certeza servir muito, desde que eu tenha a atitude de implementar, de colocar em prática, de agir, de colocar em ação aquilo que o Senhor está orientando. Então, muitas vezes, a liberdade do Senhor, como é que ela se dá? Ela se dá quando Ele nos comunica algo e a gente age, a gente faz conforme ele orientou, conforme ele falou conosco, a gente foi lá e fez. Porque na divina vontade, o que a gente entende? Não fui eu que fui lá e fiz, eu só fui instrumento dele, ele mesmo que vai fazer, mas eu preciso me colocar em movimento. Porque ele não vai chegar aqui de forma mágica e vai fazer com que eu fale, com que eu mude de atitudes, com que eu faça isso ou faça aquilo. Ele não vai fazer isso de forma mecânica, de forma mágica comigo. Eu preciso colocar-me em ação. E aí ele vai fazer, mas eu preciso me movimentar. Então é essa a liberdade que ele tem quando eu coloco aquilo que ele me instrui, eu coloco em prática. Aquilo que ele me fala que é necessário ser feito, eu vou e faço. Então é assim que Deus tem liberdade em nós, é assim que ele não se torna em nós prisioneiro. Porque como que eu vou fazer de Deus prisioneiro nessa situação? Se eu escutar o que ele está me falando, as orientações que ele está me dando e simplesmente falar, não vai dar certo, não, vou fazer não, isso é muito difícil, não vou fazer não, não vou pôr a mão nisso não, não, isso é muito complicado, eu não vou, entendeu? Quando a gente faz dessa forma, se a gente age desse jeito, o que a gente está fazendo? A gente está aprisionando Deus. Então, é um exemplo prático de aprisionar Deus, quando Ele nos orienta a fazer algo e a gente simplesmente desconsidera o que Ele falou e acha que não vou fazer porque eu não consigo. Então, muitas vezes a gente tem aquela desculpa, eu não consigo, não, eu não sei, não vai dar certo. Não, se ele falou que é para fazer, se ele orientou, eu vou fazer, porque ele está dizendo que é assim, eu creio, eu tomo posse e vou agir. Então, dessa forma, eu dou liberdade para ele ser na minha vida e não torno ele um prisioneiro. Então, assim, acabei que não voltei no trecho, mas eu precisava partilhar isso. Então é isso, que o Senhor possa ter toda a liberdade de agir na minha vida, de fazer na minha vida e de acontecer na minha vida, nas coisas mais simples, nas coisas mais básicas ali, no ordinário da minha vida, no ordinário do meu estado de vida, no ordinário da minha casa. Se ele tiver a liberdade de agir no ordinário da minha vida, ele vai ter liberdade de agir também no externo, no fora de casa. Mas se ele não tiver liberdade de fazer na minha casa, em mim, como que eu vou desejar que Deus use de mim lá fora? Nunca que ele vai conseguir usar de mim lá fora. Aí eu é que vou estar fazendo as coisas e não ele. Então, primeiro ele tem que fazer, eu primeiro tenho que dar a liberdade dele ser na minha casa, dele ser aqui dentro da minha casa, na minha vida aqui dentro, com os meus. E ordenando a nossa vida, ordenando a minha casa, ordenando a realidade da minha vida familiar. E claro que com isso a gente não fica preso não, eu vou primeiro fazer tudo ficar bonitinho dentro de casa, tudo ordenadinho, o Senhor vai ordenar tudo aqui para depois eu ir para o mundo comunicar o que Ele fez na minha vida no mundo. Não, é à medida que Ele vai fazendo na minha vida, eu vou abrindo para o mundo. Olha o que Deus fez na minha vida, olha o que Deus está fazendo na minha vida, olha que a divina vontade tem poder de fazer. E à medida que ela vai fazendo na minha vida, ou seja, à medida que Deus vai tendo liberdade de agir na minha vida, eu comunico isso para fora. E isso vai ser uma verdade, é uma expressão de verdade, não apenas
teórica, não é apenas, nossa, olha, faz assim, faz assado, que é lindo, mas eu experimentei isso na minha vida também. Claro que vai ter situações que que eu não vou precisar experimentar, porque não vai fazer parte do meu estado de vida, mas ele vai me utilizar como instrumento para levar essa comunicação para fora. Mas aquelas coisas que são próprias da minha vida, do meu estado de vida, eu preciso deixar ele livre para fazer e também, ao mesmo tempo, e também fazer, deixando ele livre para fazer lá fora também, porque ele quer. Ele quer que a sua divina vontade seja conhecida, que a sua divina vontade seja amada, que a sua divina vontade seja desejada pelas almas, para que elas também possam experimentar essa vida de liberdade de Deus nelas. Então é isso. Amém, Fiat.